Ontem eu pedi para vocês refletirem um pouco sobre a questão, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai conversando aqui, sobre a questão, qual que é a maior dificuldade que vocês têm para a segunda fase da OAB. Então me digam aqui, qual que é a maior dificuldade que vocês possuem? É com a peça? É com as questões? É com a identificação das teses? Identificação da peça? Gestão de tempo? Vão me falando aqui, para a gente começar. Olá, Celso, boa noite. Patrícia falou, são as teses. Sim. Teses. Muita gente tem dificuldade de identificação das teses, né? Isso aí a gente vai resolver. E vocês vão descobrir que a OAB, ela adora, a FGV, ela adora encher linguiça, pessoal. Tô tomando um cafezinho aqui. Adora encher linguiça nos enunciados. O pessoal tá entrando. E me digam. Olá, boa noite. Me digam, gente. Lembrando que hoje a gente vai aprender como identificar a peça em segundos e como montar o esqueleto da peça. Muita gente tem que olhar para a câmera, né? Muita gente me mandou mensagem, né? Da última prova da OAB, inclusive o resultado saiu hoje, né, pessoal? Muita gente se atrapalhou nas questões, mas eu percebi que as pessoas se atrapalharam nas questões não foi tanto por causa do conteúdo das questões. Foi porque elas demoraram muito tempo na peça. E aí, quando chegou na hora de fazer as questões, faltava pouquíssimo tempo de prova. E aí, obviamente, que o nervosismo bateu e a pessoa se embolou ali nas questões e acabou sendo reprovada por causa disso. É uma coisa que eu percebi, gente, assim, quase que unânime, sabe? Nessa última prova, conversando com o pessoal ali, no particular, né? Então, assim, vocês vejam que esse momento que eu vou trazer na aula de hoje, de identificar a peça em segundos e fazer o esqueleto dela, faz toda a diferença na gestão de tempo da prova, né? Por quê? Porque vocês fazendo isso e fazendo a base da peça de forma rápida, vocês já passam para as questões, já fazem as questões e depois fazem toda a parte de passar a resposta para o caderno definitivo. Então isso, gente, assim, ó, são pequenos detalhes que eu vou ensinar para vocês hoje, então fiquem até o final, tá? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, porque se você demora muito na peça, você se atrapalha e aí, gente, aí realmente você pode saber todo o conteúdo de todas as questões. Se você se atrapalha na gestão de tempo, você vai ficar nervoso e você vai errar as questões, tá? Por mais que você saiba o conteúdo. Então eu vejo que aconteceu muito isso na última prova. Primeiro, recapitulando a nossa última aula. Na última aula de ontem, a gente viu os erros que mais reprovam. A gente viu sobre o pentágono da aprovação, né? Os 5 pontos primordiais para que um OABeiro seja aprovado na prova da OAB. A gente aprendeu como contar prazos processuais penais. Eu trouxe diversas pegadinhas que a FGV pode utilizar e utilizou, inclusive, na última prova. E também trouxe a diferença de direito material para direito processual, porque isso é importantíssimo para as questões, principalmente para as questões, que a OAB sempre pede qual que é a tese de direito material, qual que é a tese de direito processual. Então, vocês têm que saber essa diferenciação. E na última aula vocês viram, então vocês já sabem. Hoje, pessoal, a gente vai aprender como identificar a peça em segundos e a gente vai aprender a montar o esqueleto. E vocês vão ver que é uma coisa rápida, entendeu? Então, assim, ó, é questão de minutos, você identifica, você faz o esqueleto com os pontos que precisam estar na peça, dali você já parte para as questões, depois você vai para o seu caderno definitivo e já passa tudo, entende? Então é algo muito mais rápido, e vocês vão ver, quando é algo mais rápido, no momento da prova você fica menos ansioso, se atrapalha menos e a chance de aprovação melhora absurdamente. Dos policiais militares, que eu vou comentar um pouquinho, tá? Eu não vou falar toda a peça, todas as teses, tá? A minha ideia, trazer esses 2 exemplos, é realmente mostrar para vocês esse meu método de identificação rápida da peça, mas vou fazer alguns comentários aqui, a gente vai comentar, e depois eu vou ensinar vocês a fazerem o esqueleto, tá?
no caderno de rascunho. Como é que é esse esqueleto? O que compõe esse esqueleto, tá? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Primeira peça. Policiais militares receberam uma denúncia anônima em 10/10/2023, indicando que Diogo seria o responsável pela distribuição de drogas na região conhecida como Fazendinha, na cidade de Flores. Por isso, dirigiram-se à residência de Diogo e, sem pedir consentimento de qualquer morador, ingressaram no imóvel. No local, a guarnição logrou localizar em um envelope escondido em um armário cerca de R$100 mil em espécie, não tendo sido localizado nenhum vestígio de drogas ou outros elementos ilícitos que sequer ligassem Diogo à atividade de tráfico de drogas ou qualquer outro ilícito penal. Tá. Primeiro, aqui fala que os policiais entraram na residência sem pedir consentimento. Então, aqui temos provavelmente uma nulidade, tá? Outro ponto, falou que encontraram R$100 mil, mas não foi localizado nada de drogas, só o dinheiro. Então já temos aí, gente, uma possível ausência de materialidade, mas vamos ver. Com base nos fatos estritamente descritos acima, Diogo foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do crime de lavagem de dinheiro, na modalidade ocultar valores em espécie, na forma do artigo 1º caput da Lei 9.603 de 98. O Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal porque, de acordo com a versão acusatória, Diogo seria reincidente, tendo a acusação arrolado como testemunhas os 2 policiais militares que participaram da ação, soldado Fernando e sargento Fábio. A folha de antecedentes criminais de Diogo foi juntada aos autos, constando apenas uma condenação por lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena foi extinta pelo cumprimento em 2017. O juiz da vara criminal da comarca de Flores, não obstante a ausência de descrição de delito antecedente, recebeu a denúncia e ordenou a citação do Diogo. E o Diogo foi citado e a gente tem que se manifestar. Aqui, gente, o que a prova está nos trazendo, tá? Primeiro, tá falando que houve lavagem de dinheiro, só que o crime principal de tráfico de drogas não foi comprovado. Então, consequentemente, a gente não tem aqui comprovação de materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro e nem do crime de tráfico de drogas, tá? Não existe, aqui ó, não tem outros elementos ilícitos que sequer ligassem Diogo. Aqui, gente, a prova da OAB, ela mesma, ela te dá as informações, sabe? É algo assim que é importante vocês notarem. Ela mesma traz as informações para vocês. Ela mesma está falando aqui, ó, não tem outros elementos ilícitos que sequer ligassem Diogo à atividade de tráfico de drogas. Então, o Ministério Público, ele denunciou aqui sem haver a chamada justa causa. O Ministério Público, o que é a justa causa? São indícios mínimos de autoria e materialidade do crime. Vamos ali para o próximo, tá? Só para vocês verem como que essa identificação ela é rápida e ela é eficaz. Vamos agora, por exemplo, do Gustavo, tá, gente? Eu vou ler daqui do Gustavo? Não. Eu vou primeiro no parágrafo que está em negrito, tá? Vou conferir se a OAB realmente falou que não cabe nem habeas corpus, nem embargo de declaração. Tá falando aqui, considerando apenas as informações, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, e considerando que a decisão não padece de vício de contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão. Então, realmente está falando que não cabe nem habeas corpus, nem embargo de declaração. Conferir isso, beleza. Vamos para o parágrafo anterior ao que está em negrito. Olhem só. Você, como advogado de Gustavo, é intimado no dia 10 de maio de 2024. Tá, intimado. Só que intimado do quê? Não entendi. Vamos para mais um parágrafo anterior. O parágrafo anterior fala o quê? O Ministério Público manifestou imediata concordância com a sentença. Opa! Falou em sentença e que o Ministério Público concordou. E que eu fui intimado dessa sentença. Mas vamos conferir, vamos voltar mais um parágrafo.
A sentença condenou Gustavo como incurso e etc. Então, teve uma sentença, o Ministério Público concordou com essa sentença e eu fui intimado para me manifestar. Qual que é a peça, gente? A apelação, né? O recurso de apelação. Então, assim, exatamente. Eu nem sei de que se trata. Falou de Gustavo aqui, não sei que crime que o Gustavo cometeu, não sei de nada. Eu não li o enunciado, não me estressei lendo o enunciado, tá? Mas eu já sei que a peça é apelação. Por quê? Porque eu fui de trás para frente. Então vocês vejam, gente, isso daqui, ó, é um detalhe, mas vocês não têm noção do tanto de tempo que vocês ganham na prova fazendo isso. E faz toda a diferença na hora das questões. Porque eu vejo assim, ó, as questões os alunos sabem. E se eles não sabem o conteúdo das questões, eles conseguem achar no Vadimeco. E eu tenho dicas no meu curso de como driblar caso caia algo que você não sabe, que você não estudou. Tem como você achar a resposta no próprio Vadimeco. Tem como você transformar o seu Vadimeco como se fosse no Google, tá? E eu ensino isso no curso. Mas assim, para isso você precisa de tempo, né? Então, se cai alguma questão que você não sabe ou não estudou, você vai precisar de um tempo para buscar no Vadimeco. E tempo aqui é ouro. Então, se você ganhou tempo na hora da peça, da identificação dela, você já tem uma chance muito grande de passar, de acertar uma questão que você nem sabia o conteúdo. E você acerta. E aconteceu comigo na minha prova. Essa daqui é apelação. Lembram que a gente viu, né? Gustavo trabalha como entregador por aplicativo. Então, assim, antes de ler o Gustavo trabalha, a gente já viu lá que a peça é apelação. Mas vamos ver agora algumas teses, né, que vão ser arguídas aí nesse recurso de apelação em favor de Gustavo. Gustavo trabalha como entregador por aplicativo e aluga bicicletas para desempenhar a sua função. Certo dia, descobriu que, próximo à sua residência, havia um depósito de bicicletas seminovas para revenda. Gustavo, então, para ter economia na locação diária da bicicleta, valeu-se da escalada para adentrar o depósito e retirar uma bicicleta, devolvendo-a intacta e sem danos ao final do dia. Então, ele pegava emprestado, sem o consentimento do dono, a bicicleta. Um parêntese, gente. OAB adora cobrar crimes contra o patrimônio, tá? Anotem isso. Tanto é que no meu curso eu tenho 2, 3 aulas grandes sobre crimes contra o patrimônio. A OAB ama. Crimes contra o patrimônio, Lei Maria da Penha, ama cobrar. E isso daqui exige de vocês o seguinte conhecimento, que furto de uso não é crime. Aqui, o que ele fazia? Ele subtraía a bicicleta, mas ele não pegava a posse total da bicicleta para si. Ele devolvia no final do dia. Isso é um furto de uso, que é um fato atípico, tá? Então, aqui vocês já identificariam uma das teses. Vamos continuar. Gustavo pôs-se a adotar o mesmo procedimento nos dias subsequentes. Sempre, olha só como que a prova da OAB ela te dá a resposta, tá? Sempre com intenção de uso. Intenção de uso, gente. O dolo dele é de uso. O dolo dele não é de subtrair para si a coisa, tá? Furto de uso não é furto. No 8º dia, Gustavo chegou ao depósito e percebeu que a porta estava aberta. Assim, conseguiu entrar e sair com uma bicicleta pela porta da frente. Porém, neste dia, 30 de outubro, Gustavo sofreu uma queda, destruindo por completo a bicicleta. Então, durante 7 dias, o que o enunciado está nos falando? Durante 7 dias, ele escalava, pegava a bicicleta e devolvia. Só que nesse 8º dia específico, ele não escalou. Ele entrou pela porta da frente, tá? E ele, na hora que ele foi devolver, ele acabou destruindo a bicicleta
porque ele sofreu uma queda. Ao perceberem a falta de uma bicicleta, os administradores do depósito consultaram as câmeras de vigilância e constataram toda a atividade de Gustavo ao longo dos 8 dias anteriores, comprovando a escalada por 7 vezes, com subtração e restituição de 7 bicicletas e a entrada pela porta principal no 8º dia. Só que essa escalada, tá? Ela se deu no chamado furto de uso, que é um fato atípico, tá? Porque não se subsume ao tipo penal do artigo 155 do Código Penal. Porque para que haja furto, tem que ter o quê? Tem que ter subtração para si. Como identificar a peça em segundos? Eu trouxe 2 provas da OAB antigas, só a parte da peça, tá, gente? E eu vou ler aqui com vocês, só que eu vou ler com vocês do jeito que é o meu método, como vocês devem começar. Então já peguem papel e caneta aí, que vocês vão escrever o passo a passo para vocês identificarem a peça em segundos. Primeira coisa de tudo, vocês vão fazer a peça primeiro, sem olhar as questões. Por quê? Porque as questões, a galera sempre tem medo das questões, a galera se atrapalha um pouco nas questões. Muitas vezes você não tem a resposta na ponta da língua, mas você dando uma olhada no vadimeco e pensando um pouco com mais calma, você consegue fazer a questão. Mas às vezes olhando de cara, você não sabe. Então se você olha para a questão antes de olhar para a peça, vai te dar nervosismo. Então não olhem para o conteúdo das questões. Olhem só para a peça, porque se vocês olharem para as questões também, dar aquela folhada que muita gente dá, vocês vão ficar nervosos. Ignorem a existência das questões e foquem primeiro na peça. Aí você tem que se atentar se ali na prova fala que não vai caber habeas corpus ou embargos de declaração. Em todas as provas da OAB sempre fala, exceto habeas corpus e embargos de declaração. Mas como a FGV está cada dia mais sacana, confiram isso, tá? Então, primeira coisa, naquela parte negrito fala, vejam se está escrito ali, exceto habeas corpus e embargos de declaração para, enfim, porque a FGV tá sacana, a gente nunca pode confiar, né? Beleza. O que você vai fazer? Você já vai ler o último momento processual, tá? Que geralmente tá antes daquela parte em negrito. E aí vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos de 2 provas da OAB, a gente vai conversar juntos, tá? Em que tá ali o último momento processual. Se você olhou no parágrafo antes do negrito e viu que não achou o último momento processual, tenta ver no parágrafo anterior. Não achou? Aí você lê o enunciado todo. Você não vai ler o enunciado do zero. É literalmente de trás para frente, tá? Depois que você identificou o último momento processual, e aí você vai ter uma noção de qual que é a peça. Depois que você tem essa noção, essa primeira noção, eu acho que é apelação, porque aqui tá falando de sentença. Aí sim você vai ler o enunciado todo. Jéssica, mas por que não pode ler o enunciado todo desde o início? Porque a FGV ama encher linguiça, tá? Então, às vezes, lá no início, ela vai falar sobre, por exemplo, lei de organização criminosa ou uma lei específica, e você vai falar, meu Deus do céu, não estudei essa lei, não vou saber fazer essa peça, você já começa a ficar desesperado. E o conteúdo da peça, você nem vai precisar saber sobre a lei, entende? Então, assim, como a OAB ela enche muita linguiça, se você começar a ler do início, você vai lendo, vai ter um monte de informação, sua mente vai começar a ficar louca e você já vai começar a ficar nervosa. Agora, se você pega do último momento processual ali, o parágrafo antes do que está em negrito, vocês vão ver, vocês já vão ter uma noção. E ali, tendo aquela noção, depois, obviamente, vocês vão ler todo o enunciado para conferirem se realmente é aquela peça que vocês imaginaram, tá? Teses, exemplo, preliminar de nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ausência dos requisitos do artigo 243 do CPP, no mérito, legítima defesa, por exemplo, absolução sumária por causa da legítima defesa, né, que tem uma manifesta causa excludente de licitude, então ali pelo artigo 397, inciso 1 do CPP, é possível a absolução sumária por causa da existência da legítima defesa, que é uma causa excludente de licitude, que exclui o crime, a configuração do crime.
E nos pedidos, por exemplo, isso aqui tudo no esqueleto, no rascunho. Absolver sumariamente o réu, nos termos do artigo 397, inciso 1, e subsidiariamente, caso o juízo entenda pela necessidade de prosseguimento do feito, que sejam ouvidas as testemunhas abaixo indicadas em rol. E aí o rol de testemunhas vai ser 8 nos termos do artigo tal. Pronto. Fiz a estrutura da minha peça. Coloquei todas as teses, coloquei o prazo. O tópico da tempestividade é muito importante, tá, pessoal? É um tópicozinho bem simples, assim. Outro ponto, no tópico dos fatos de qualquer peça, assim, coloquem o básico do básico, tá? Não fiquem tentando parafrasear muito o enunciado. Coloca o básico do básico, porque aquele tópico ele não é muito relevante para a FGV, tá? Então, no tópico dos fatos, não percam muito tempo com ele. Só façam um resumão do que está no enunciado. E não inventem dados, lembrando. E é esse esqueleto, gente. É isso aqui, ó. Vocês vão colocar o nome da peça, o endereçamento, o prazo, as teses em tópicos e os pedidos. Aí os pedidos você pode colocar o parágrafozinho mesmo dos pedidos, o que você vai escrever, sabe? E rol de testemunhas. Pronto. Aí o que você vai fazer? Vai pro caderno definitivo e passa. E aí você vai redigir a redação da peça com base nesse esqueleto. Então você vai olhar o esqueleto e vai redigindo. Rapidinho você faz. Primeiro, eu tenho aula sobre mentalidade, tá? Eu sou uma entusiasta, eu estudo muito sobre mentalidade e eu tenho aula sobre mentalidade, tá? Eu ensino básico, gente, o que pode e o que não pode segundo os editais. Tem aula disso. Temos as peças que mais caem, identificar peças em segundos, de forma mais aprofundada, fazer o esqueleto da peça, direito material e direito processual, a estrutura básica das peças, a estrutura básica das questões da OAB, para quem tem dificuldade em questão, tem aula disso, sobre a estrutura das questões, a aula de como marcar o vadimeco, um macete importante sobre o que fazer se cai um tema que você não sabe ou não lembra, macete esse que eu usei na minha prova por quando eu não tinha estudado sobre lei de drogas, os temas de processo penal que a OAB adora. E aqui, gente, aqui tem aula de tudo, tá? Aqui tem muita aula, né? Tem aula sobre ação penal, tem aula sobre recursos, tem muita aula aqui dentro disso, tá? Temas de direito penal. Aqui tem muita aula também. Tem aula de crimes contra o patrimônio, que eu já falei para vocês quando a gente estava comentando sobre a peça. Falei para vocês que é um tema que a OAB ama cobrar de paixão, crimes contra o patrimônio. Eu tenho 3 aulas grandes sobre isso. Eu destrincho os crimes contra o patrimônio. Com essa didática que vocês estão vendo aqui. Tem aula de crimes contra a vida, tem aula de nexo de causalidade, tem aulas de... Nossa, é muita aula. Muita coisa e dentro do que a OAB sempre cobra, tá? Porque meu objetivo não é sobrecarregar vocês de enfiar goela abaixo temas em vocês. É dentro do padrão FGV que a FGV cobra, tá, pessoal? Tem um módulo de dominando as peças que mais caem. Então, tem aula sobre cada uma das peças, tá? Também tem comentando as provas antigas, tá, pessoal? Então, tenho aulas sobre 41º exame, 42º exame, enfim, toda a prova. Então, tem aulas eu comentando toda a prova, fazendo ali junto o esqueleto, o padrão de resposta, tudo bonitinho. Temos aula sobre isso. Os simulados inéditos, né, que eu faço, são de minha autoria, de acordo com o padrão FGV. E muito mais, tá, gente? Isso aqui é só uma prévia do que tem no curso. Quem comprar o curso, hoje, já adianto, vai ter direito aos simulados e à correção individualizada por mim. E eu envio a correção em até 5 dias. A não ser que eu seja atropelada e fique em coma, aí eu não entrego. Mas se eu estiver internada no hospital e lúcida, ainda assim eu estarei corrigindo simulados, porque é assim que eu funciono. Meu marido tá aqui, o Juan sabe. Então, a não ser que aconteça uma questão de força maior mesmo, tá? Mas tirando isso, situações extremas, eu sempre entrego no prazo. E é uma correção, gente, individualizada mesmo. Eu mando um PDF para cada aluno, falando onde que faltou, onde que errou, onde que poderia melhorar. E eu mando também as notas, igual a prova da OAB, 0,1, 0 ali em cada tópico.
e mando a nota final para a pessoa, tá? É assim que funciona os simulados. O primeiro a comprar vai ganhar a Vadimeco, ou então o livro de questões e de peças. E os 10 primeiros vão ganhar o pack de simulados e eu que vou corrigir cada um dos simulados. Se tiverem alguma dúvida, pessoal, podem mandar aqui. Tá, tô vendo uma disputa boa entre João Pedro e a Patrícia, hein? Para serem os primeiros. Você tá sentindo? Tô sentindo aqui. Não sei quem é que vai ser o primeiro a comprar. Mas é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui o QR Code. Um tempinho. Ah, o Juan também já lançou o link nos grupos, tá, pessoal? Então, vou deixar vocês irem aí comprando com calma. Se vocês não conseguirem, por algum motivo, escanear este QR Code que eu coloquei aqui, os links estão nos grupos, tá, gente? O Juan mandou ali. A Patrícia disse que não sei comprar assim. Patrícia, você pode... Ele mandou no chat? O Juan te mandou aí, Patrícia. Ah, o Juan mandou aqui no chat. Vocês vão clicar, vocês vão copiar e colar esse link e vocês vão ser direcionados. Deixa eu simular aqui para vocês. Aqui, ó, vocês vão ser direcionados para esta página aqui, ó. Acho que não vai focar. E aí vocês vão comprar através dessa página. Vocês vão ser direcionados para a QIFI, tá? Que é a plataforma do curso. E apenas hoje tá esse valor de 597 à vista ou 12 vezes de 61 e esqueci o valor. Se tiverem alguma dificuldade, me falem aqui que o Juan vai ajudar vocês, tá? E vou deixar aqui mais um pouco, todo mundo chupa FGV. E estamos deixando aí, enquanto isso, vou tomando meu cafezinho aqui. E aí, depois que... Porque nessas primeiras horas chove ali, né? E aí a gente tem que organizar para ver quem de fato conseguiu comprar primeiro, que aí a gente envia para a pessoa o brinde, tá, pessoal? O QR Code está aí. E o link também está no chat aqui. E também o Juan mandou nos grupos. Se alguém tiver alguma dúvida, o nosso aluno Guilherme, a experiência dele, esse relato dele até me emocionou. Ele quis gravar por livre e espontânea vontade dele, tá, gente? Como que foi para ele a experiência do curso. Então, eu gosto de usar esse relato dele porque, primeiro, porque me emocionou. E segundo, porque fala muito sobre o processo dele de aprendizado no curso. O quanto que ele evoluiu, né, dentro do processo de aprendizado dele que fez meu curso. A oportunidade, gente, que eu vou trazer para vocês é somente hoje. O Juan tá aqui do meu lado, vocês ainda não conhecem o Juan, mas o Juan, ele assim, ó, eu tenho que dobrar ele, tá? Porque ele não é fácil. Às vezes eu quero dar desconto, às vezes a gente tem que fazer reunião, eu tenho que tentar dobrar ele, porque ele, assim, ó, nossa senhora, para dobrar o Juan, vocês não têm noção. Então, a oportunidade é só hoje. E esse valor que eu consegui fazer para vocês, inclusive foi objeto de briga entre nós, é somente hoje, tá? Quem quiser comprar o curso, eu vou explicar para vocês. Então, se você foi reprovado, muita gente já sabe hoje que foi reprovado, né, gente? Por causa do resultado ali. Se você está perdido ou não sabe como funciona a prova, se você tem dificuldade de identificar a peça, se você tem dificuldade com as questões, tá, gente? Eu abordo muito isso no curso, tá? Se você não sabe por onde começar, se você não tem um cronograma, e a Patrícia me perguntou sobre o cronograma, eu vou falar sobre o cronograma, tá? Se você não tem uma boa gestão de tempo, se você não sabe estruturar a resposta do jeito que a banca quer, essa oportunidade de hoje
é para você. Igual eu falei, é um grupo seleto. O meu objetivo não é ser um curso gigantesco, com algo generalizado, genérico para todo mundo. Não é esse o meu objetivo, tá, gente? O meu objetivo realmente é criar grupos pequenos e seletos de alunos que estejam dispostos, de fato, a passarem na prova. Eu tenho uma dica para cada semana que eu mando no grupo do WhatsApp também. E esse grupo também é muito legal para networking entre os alunos. Os alunos podem conversar entre si, enfim, podem fazer amizades. Então, esse grupo de WhatsApp não é esse grupo nosso da imersão, é um outro grupo só para a galera que comprar hoje, tá? E nesse grupo eu vou sempre alimentar ele com conteúdo para vocês. O simulador de tempo de prova, esse daqui, vocês já ganharam ontem, né? E quem ainda não ganhou, independente de comprar o curso ou não, vai ganhar. Então comenta lá no meu último Reels, Chupa FGV, que o robozinho que a gente cadastrou vai te mandar o presente imediatamente. E o mais interessante de tudo é o acesso vitalício. Isso aqui tem um valor incalculável, né, gente? Isso aqui não tem como, porque você tem um acesso vitalício de um curso, que é um curso de direito, que precisa sempre ser atualizado. Por quê? Porque, querendo ou não, no direito, as leis mudam, os entendimentos jurisprudenciais mudam, e eu, como professora, eu tenho que sempre estar atenta a essas mudanças. Isso aqui tem um valor incalculável, mas é só para quem comprar hoje. Para quem não compra no dia da imersão, no dia 2 da imersão, não tem direito a esse acesso vitalício. É um acesso limitado, tá? O valor estimado desses bônus vai mais de R$600. Só que vocês não vão pagar isso. Isso só dos bônus, tá, pessoal? Então, se vocês somarem tudo que está nesse curso, seria um curso de mais ou menos mais de R$1.500. E quanto que vale passar na OAB? Mas não vai ser R$1.500, calma. Mas, sinceramente, pensando assim, quanto que vale passar na OAB? Né, gente? A advocacia, falei para vocês, ela mudou a minha vida. Tudo o que eu tenho hoje, e eu vejo muita gente frustrada, né, no direito, na advocacia, que não consigo cliente, não sei o quê. Mas assim, eu sempre tive uma mentalidade, inclusive eu tenho uma aula no curso sobre isso, sobre essa mentalidade de vencedor. Eu sempre tive uma mentalidade de que eu ia fazer acontecer. E eu sempre quis advocacia, desde o início, no primeiro período. Eu era uma das únicas que levantava a mão quando o professor perguntava quem queria advogar. E a advocacia mudou a minha vida. Tudo que eu tenho hoje, eu devo à advocacia. As viagens que eu já fiz, o apartamento em que eu moro, o carro que eu tenho, a estrutura do escritório que eu tenho, eu devo à advocacia. E a passar na prova da OAB é o primeiro passo para isso, sabe? E quanto que vale passar na OAB? Né? Se eu tivesse que pagar R$1.500, estaria muito barato, né? Considerando tudo que a advocacia pode transformar e transforma a vida de pessoas. Mas, obviamente, que não vai ser esse valor de R$1.500, pessoal. Hoje vai ser apenas 12 vezes de R$ 61,74 ou então 597 à vista. Apenas hoje. Mas atenção, que geralmente quando eu abro os carrinhos é uma loucura, né, Rua? Esse valor é menos de R$ 2,50 por dia, pessoal. Como é que eu vou saber qual momento processual está relacionado a qual peça? Né? Como é que a gente vai fazer essa relação? Trouxe aqui para vocês. Se a prova falar em citação, a peça vai ser resposta à acusação. Então, se o último momento processual trazido pelo enunciado o réu foi citado no dia X e você, advogado, vai ter que fazer a peça cabível. A última coisa que aconteceu naquele processo hipotético do enunciado foi a citação. Então, qual que é a peça? Resposta à acusação. Atenção! Quando a gente está falando de lei de drogas, tá? Atenção! Se a gente estiver falando de lei de drogas, a peça será defesa prévia, não será resposta à acusação, porque a lei de drogas ela é uma lei especial e no artigo 55 da lei de drogas, a lei 11.343, ela prevê uma defesa específica para o procedimento da lei de drogas.
Por isso que eu digo que primeiro você vê o último momento processual e você faz uma análise prévia, tá? Depois você vai ler o enunciado. Se o caso for um processo de tráfico de drogas, etc., já não vai ser resposta à acusação, vai ser defesa prévia, tá? Então, atentem sim a esses detalhes. Outro detalhe, quando for defesa prévia, a palavra não será citação, a palavra será notificação, tá? Então, só para você saber. Mas aqui eu tô trazendo, gente, a lógica geral das principais peças, né? Segunda peça, se teve uma audiência, então falou que teve audiência, o Ministério Público se manifestou e a defesa foi intimada para se manifestar, qual que é a peça? Alegações finais. Então teve a instrução, teve a audiência, depois daquela instrução o Ministério Público se manifestou, porque a acusação sempre se manifesta primeiro, porque a última palavra é sempre da defesa. Tanto na ordem da instrução, na ordem da oitiva das testemunhas, primeiro testemunhas de acusação, depois testemunhas de defesa, mas também na hora de apresentar as alegações finais. Primeiro, sempre o Ministério Público e depois a defesa. Por quê, Jéssica? Porque, em homenagem ampla à defesa e o contraditório, a defesa ela tem que ser ouvida por último. Porque aí ela vai ter a possibilidade de refutar tudo o que foi dito anteriormente. Se a defesa apresentasse primeiro, o Ministério Público depois ia refutar o que a defesa falasse e a última palavra seria do MP. E não pode, tá? Então, se falar que teve audiência, depois dessa audiência o Ministério Público se manifestou e depois a defesa foi intimada, alegações finais vai ser a peça, tá? Se falar em sentença, palavra sentença, apelação, artigo 593 do Código de Processo Penal. Se tiver alguma decisão do artigo 581 do CPP, que é um rol taxativo rese, recurso em distrito. Aqui, gente, atenção, temos pegadinhas. Antes da LEP, que é a Lei de Execução Penal, algumas decisões que estavam dentro da execução eram objeto de rese, tá? Mas depois da LEP, depois da Lei de Execução Penal, alguns incisos do artigo 581, eles foram revogados tacitamente pela LEP, tá? Todos os incisos do artigo 581, e no meu curso eu falo sobre isso. Obrigada, Adelson. Marcelino, simulado é semanal? Marcelino, não é semanal. O que acontece? Tem um cronograma de estudos, então o aluno, no cronograma vocês vão ver que o aluno ele tem que ter uma base primeiro, tem que olhar para a câmera, o outro me chamando a atenção aqui. Primeiro vocês têm que ter uma base ali, para daí resolver os simulados, tá? Porque se eu já tacar simulados agora em vocês, o que vai acontecer? Pode ser que vocês não consigam fazer, fiquem frustrados e o processo de aprendizagem fique comprometido. Tá? Então, tem um momento certo para os simulados, tem um momento certo para assistir as aulas, tem um momento certo para tudo que está no cronograma, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, mas qualquer coisa, vocês podem ficar... podem me chamar no privado, podem chamar o Juan, enfim, que a gente auxilia no que for necessário, tá? Aqui a aula bônus com o Vomar. Quem é Vomar? Vomar é meu marido e sócio, e ele é o comercial do meu escritório. Então, tem uma aula com ele sobre técnicas de vendas para advogados, tá? O Vomar, não sei se ele está aqui acompanhando, mas também vai ser de graça. Isso aqui vai ser muito legal para a galera que passou, para saber, assim, por onde começar. Como que eu vivo da advocacia, né? Nós somos proprietários do nosso escritório, além de um sócio, você precisa saber sobre vender. Então, isso também vai estar incluso aqui nos bônus. Eu também vou dar uma aula, Jéssica, de como começar na advocacia do zero. Também vai estar incluso esse valor para vocês. Vocês não vão pagar nada. Essa aula ela é bem legal porque eu, Jéssica, não tive apadrinhamento. Não tenho ninguém do direito na minha família que seja próximo de mim. Eu realmente comecei do zero com o notebook velho e a carteira da OAB. Então, essa aula também é para a galera que passou se inspirar e ir para o próximo passo, depois da aprovação, que é, de fato, começar a jornada da advocacia, que é uma jornada que mudou a minha vida, né? Eu digo que a advocacia mudou a minha vida de fato. O grupo exclusivo do WhatsApp, esse aqui é incrível, gente. Esse grupo, eu faço os ping-pongs. Quem já é meu aluno sabe.
eu coloco os ping-pongs, que são pequenos insights, eu vou mandando ali, né, para os alunos, e eu coloco uma enquetezinha, eu mando áudios, por exemplo, para o aluno saber identificar qual que é a peça. Na semana da prova da OAB, o que é R$2,50 por dia? O que é R$61 de parcela? Não é nenhuma pizza média hoje em dia. E aí, vocês têm que pensar em prioridades. O que é prioridade? Né? Eu passar na OAB e transformar a minha vida? Ou eu comprar uma pizza, sair com os amigos, jogar boliche, sei lá o quê, ir no cinema, sabe? Porque R$61 por mês é um valor muito justo. E se você quiser pagar à vista, tem desconto, fica R$597. Então é menos de R$2,50 por dia para você dar o primeiro passo para uma jornada que eu amo e eu defendo de paixão, que é a advocacia. E, como eu falei, a garantia de 7 dias, vocês sabem, direito de arrependimento. Vocês não precisam me mandar motivo. É só você me falar, Jéssica, eu quero cancelar. E aí a gente manda para o Juan, para minha equipe, e a gente cancela e o dinheiro é estornado automaticamente pelo sistema da QIFI, tá? Então, sem burocracia, sem problema, vocês podem começar a assistir, não me identifiquei com essa professora, enfim, não achei legal, vou querer o dinheiro de volta. Igual eu falei, nunca aconteceu, graças a Deus, mas se acontecer também, faz parte do jogo. E aí é que tá. O primeiro que comprar, e eu vou colocar ainda o link, o QR Code. Então, quando eu começar, quando eu abrir os carrinhos, vai ser uma loucura, geralmente, né, Juan? Geralmente o povo fica bem louco. O primeiro que comprar vai ganhar o vade-mecum ou o livro de questões, tá? E uma caneca personalizada. E aí, esse brinde vai ser enviado após os 7 dias, tá, pessoal? Vamos lá para o primeiro exemplo, que é o policiais militares, tá? O outro exemplo que a gente vai ver é o do Gustavo. O primeiro é os policiais militares. Então, quem não conseguir ler aqui na live, por questão de resolução da imagem, veja ali no grupo do WhatsApp que o Juan está mandando ali. Então, vamos começar no nosso primeiro exemplo. Olhem só, abri a prova da OAB. Eu vou começar lendo policiais militares? Não. Onde é que vocês vão? Qual que é o parágrafo em negrito? Esse aqui, certo? Tá? Aqui vocês vão conferir. Se não cabe habeas corpus, tá falando aqui, ó. Redige a peça jurídica cabível diferente de habeas corpus e considerando que a decisão não padece de vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Ou seja, a FGV está te falando que não é para fazer nem habeas corpus, nem embaixo de declaração. Confiram isso, porque a FGV é louca, pode ser que em uma prova ela decida cobrar embaixo de declaração, ela decida cobrar habeas corpus, entendeu? Então, confiram isso. Beleza. Conferir que não é nem habeas corpus, nem ED. O que vocês vão fazer? Vocês não vão ler desde policiais militares. Vocês vão ler o parágrafo anterior ao que está em negrito. O que esse parágrafo fala? Diogo foi citado no dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Falou em citado, sem ler nada do enunciado. Qual que é a peça? Resposta à acusação, né? Então, exatamente, Patrícia, resposta à acusação. Vocês viram? Identificamos, gente, em segundos a peça. Ah, Jéssica, mas eu não consegui ver. Pode ser que não esteja no parágrafo anterior, tá? Pode ser que esteja no outro parágrafo. Vocês vão fazendo de trás para frente, tá? Não conseguiu identificar de jeito nenhum, aí lê igual uma pessoa normal, que eu ensino, eu sou uma professora meio maluquinha, né? Eu tô ensinando os alunos a começarem de trás para frente, mas é assim que é mais rápido, entendeu? Então, vocês vão nesse parágrafo. Se não tiver nesse parágrafo, vai no anterior. Então, aqui, ao que nos indica, a peça é resposta à acusação. Mas, agora, nós iremos ler todo o enunciado.
Entendem? Então, vocês vejam que assim, ó, se vocês começassem, policiais militares receberam uma denúncia, a OAB coloca muita informação. E a sua mente, você já tá nervoso naturalmente, né? Que é normal estar nervoso nesse dia. Aí você já começa assim a viajar na maionese, já começa a criar 1000 teorias e às vezes você se perde mesmo. Então, no início da prova, sua mente está limpa, tá? Você não está sendo metralhado de informações, você vai fazer exatamente isso. Diogo foi citado, você já vai escrever resposta à acusação, mas vamos conferir. A Patrícia, top demais essa dica, gostei da dica. Gente, é uma coisa assim, simples, né? E eu fiz isso, eu desenvolvi isso assim, fonte e voz da minha cabeça. Eu desenvolvi isso quando eu fiz a OAB lá em 2017, que eu contei pra vocês que eu passei com 9,15. E assim, eu, ao estudar, eu vi que fazia muito mais sentido eu fazer dessa forma. Entendeu? Por quê? Porque eu pensei, cara, eu tenho que ganhar tempo, né, para as questões. Depois temos os primeiros passos, 8 aulas aqui, peças que mais caem, como identificar a peça. Tá dando para ver ali, Juan? Ah, não. Eu esqueci de adicionar aqui. Olha, pessoal, agora tá dando, né? Agora sim. Tá. Pessoal, aqui no módulo introdutório, né, eu conto um pouquinho da minha história, o que você precisa saber antes de assistir às aulas, mentalidade de vencedor, o que pode e o que não pode. Eu explico um pouquinho sobre o grupo de WhatsApp, isso aqui é para quem comprar hoje, e o cronograma de estudos também. Depois, temos o módulo Primeiros Passos, tá? Aqui eu vou trazer as peças que mais caem, como identificar a peça em segundos, como fazer o esqueleto, direito material, processual, como marcar o vadimeco e o que fazer se cair um tema que você não lembra ou não sabe. Aqui, ó, essa aula aqui é importantíssima, tá? Aqui eu tenho alguns temas importantes de processo penal. Então tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa, tá? Depois temos temas importantes de direito penal. E aqui, ó, dosimetria da pena já é a primeira aula, tá? Dosimetria da pena, essas duas aulas são importantíssimas. Temos a aula de causa de extinção da punibilidade, prescrição, arrependimento eficaz, desistência voluntária, arrependimento posterior e tentativa. Isso aqui a OAB ama de paixão. A OAB, assim, ela tem uma paixão por isso aqui. Aula de nexo de causalidade, erro de tipo e erro de proibição também. A OAB ama esse tema. Inimputabilidade, crimes contra a honra, lei de drogas, Lei Maria da Penha também, que a OAB ama essa aula. A atualização da Lei Maria da Penha, que eu falo sobre a decisão recente do STF em um mandado de injunção, tá? Crimes contra a vida, parte 1 e parte 2, crimes de trânsito, crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio. Eu tenho 3 aulas de crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque eu entendo que é um tema que a OAB cobra demais, tanto na peça como nas questões. Tá compartilhando tudo, né? Sim. Tá, deixa eu voltar lá. Aí depois a gente tem dominando as peças que mais caem, tá? Tem comentando provas antigas, os simulados. Eu explico como é que funcionam os simulados. Os modelos das peças. Tem aulas extras. O aulão de revisão, já tem aqui, eu já upei. Isso aqui, gente, é 3 horas de aula, tá? Essa revisão 360 aqui, tá? 3 horas de revisão que estão aqui. Então, assim, gente, é um curso completo, tá, galera? É um curso completo. Assim, o Juan tá falando aqui que ele vai deixar esse preço apenas 24 horas. Esse preço de 597 à vista ou 12 vezes de 61 e esqueci o valor exato, mas tá ali. E também a gente não vai deixar os carrinhos abertos, a gente vai deixar por poucos dias, tá, gente? Pouquíssimos dias. Porque eu já falei pra vocês, a ideia é uma coisa mais personalizada mesmo. Então vai ficar por pouco tempo. Então se você ainda tá em dúvida, você tem até amanhã à noite para adquirir por este preço. Depois vai aumentar o valor significativamente, tá?
E também vai ficar por pouco tempo ali. Os carrinhos vão ficar abertos por pouco tempo. A gente abre os carrinhos e encerra logo. Não é um curso que você sempre vai poder comprar a qualquer momento da vida. Não é, tá, gente? É abertura de turmas e fechamento de turmas. É assim que funciona.